Olá, eu me chamo Beatriz Oliveira. Eu sou José Faleão e Olá, eu sou o professor Gilson Vasconcelos. Ambos somos estudantes do curso de Letras Português da UFOPA, Campus Santarém. Gravamos esse vídeo referente à disciplina de Literatura Africana de Língua Portuguesa 2, sobre regência do professor Dr. Luiz Fernando de França, para fazermos análise dos contos Nós Matamos o Cão Tinhoso e Nigtimo. Ambos os contos eles pertencem à obra cujo título é o mesmo nome do primeiro conto, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Essa obra ela é uma coletânea de contos africanos de 1964 do nosso renomado e querido escritor moçambicano Luiz Bernardo Onuana. Antes de abordar o conto propriamente dito, falarei um pouco sobre esse autor. Luiz Bernardo Onuana nasceu em 1942 na cidade de Lourenço Marques, atualmente Maputo. Cresceu em Moamba, onde seu pai trabalhava como intérprete, e aos seus 17 anos ele foi para a capital estudar jornalismo, onde seu talento foi descoberto pelo poeta e escritor famoso José Craveirinha. E em 1964, Onuana tornou-se militante de Frente de Libertação do Moçambique, que tinha como sigla Frelimo. Frelimo era o órgão ao qual ele pertencia como militante, fazia parte da militância, que tinha como propósito conseguir a libertação de Moçambique e de Portugal. Devido às suas atividades políticas, em 1964, Onuana foi preso pela polícia, e encarcerado por 3 anos. E foi durante esse tempo na prisão que ele escreveu o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, com o objetivo de demonstrar o racismo do poder colonial português na época. O livro ele chegou a exercer uma influência importante na geração pós-colonial de escritores moçambicanos. Agora faremos uma reflexão crítica da obra, comentando o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, focando na análise do conto Nigtimo, e finalizaremos com a relação que há entre esses dois contos, ambos da obra de Luiz Bernardo Onuana. Bom, então dando continuidade, eu vou fazer alguns comentários sobre o conto, especificamente do Cão Tinhoso. Mas também eu vou falar um pouco sobre a obra como um todo de Onuana, sobre essa obra O Cão Tinhoso, que dentro tem o próprio conto com o nome O Cão Tinhoso. Alguns acontecimentos eles tomavam conta de Moçambique nessa época, e acabaram impulsionando, assim, por assim dizer, acabaram por influenciar Onuana a escrever esse conto baseado no que estava acontecendo no país, que era o período ainda do colonialismo ali de Portugal. Então ele estava muito com essa questão do europeu ali como colonizador. Então é justamente essa temática que traz o conto, O Cão Tinhoso, mas também essa questão da independência do país. Estava ali iniciando a guerra, no meio da guerra ali pela independência de Moçambique, Então tudo isso acaba por influenciar os escritos de Onuana. Um dos pontos bem importantes ali do conto de Onuana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que tem no referencial teórico, assim, por assim dizer, escritos hoje em dia, é a questão do não dizer. Por exemplo, o Cão Tinhoso, o conto em si fala da questão dele estar ali o tempo todo perambulando pela rua, e justamente Onuana consegue trazer essa temática, representar nesse cão o que os próprios moçambicanos passavam ali com a questão do colonizador europeu. Então, justamente esse ponto aí do cão representando o próprio povo ali de Moçambique, que era um povo extremamente maltratado, um povo que vivia pelas ruelas ali das cidades, justamente somente para servir os colonizadores europeus.
Um dos pontos bem importantes, como eu já citei, é o pedir sem querer dizer, o não dizer. É justamente isso que o cão passa muitas vezes com seu olhar para ali, para a menina Isaura, né, quando os cão, que ela é uma dessas pessoas que defende esse cão ali. E a ideia de falar cão tinhoso do autor, do Onuana, é justamente representar o povo moçambicano na questão de que ele era tinhoso em resistir, tinhoso em sempre estar ali persistindo e acreditando que ele podia mudar. Então, o cão tinhoso ele vem representar justamente esse povo ali sofrido ali de Moçambique do período colonial. E cada um desses personagens, a Isaura, o próprio cão, que representa os moçambicanos como um todo, mas também o Gino, que em diversas falas ele tem um certo medo ali da questão de matar, já que o desfecho para o cão é a morte, e ele fica um pouco hesitante em matar o cão, é justamente vem representar esse ser pós-colonial que muitas vezes tem medo ali do qual vai ser seu futuro com a independência, e Onuana trata disso de uma maneira muito representativa nesse conto, que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso. E essa questão da morte do cão justamente representa também a morte ali que muitos moçambicanos, muitas pessoas ali da África como um todo acabaram por ser o destino deles também com a invasão ali dos colonizadores europeus. Olá, hoje eu vou apresentar a análise do conto Ninguitimo, de Luiz Bernardo Onuano. Vou iniciar com a descrição da análise. Esse trabalho ele aborda o conto moçambicano Ninguitimo, de Luiz Bernardo Onuano. Essa obra é de 1964. E para iniciar essa análise, eu busquei o fundamento teórico a partir da teoria pós-colonialista, que ela é apresentada por Bonice, em 2005. E onde eu pretendo evidenciar a relação sujeito-objeto entre o colonizador e colonizado, ou, como posso falar, escravo. É o que aconteceu, porque Portugal, eles colonizaram a África e escravizaram os povos ancestrais daquele território. Como eu posso dizer? O colonialista ele foi a marca principal em todas as suas implicações. Quando eu falo escravizar, explorar e fazer tantas coisas. O que se quer mostrar com esse estudo é como é explicitado o caracterizado, através da fala do personagem, o discurso do colonizador e a resistência do colonizado, desses colonizados dentro do conto. Porque a gente vai poder analisar tanto dentro, tanto fora com o contexto e principalmente do contexto teórico do nome Ninguitimo. Bom, para iniciar a gente fala, a literatura africana ela é fruto do processo histórico e cultural da emergência de grupos étnicos. Foram silenciados por séculos, que passaram a expressar e a construir sua identidade a partir da matriz cultural africana. A literatura africana ela pode ser vista, a literatura em geral. Em Moçambique, ela foi tida como literatura enquanto instrumento de protesto e de luta pela própria independência daquele povo. Tanto da África, mas principalmente de Moçambique, que é no caso que eu estou fazendo análise ligada a Ninguitimo. Ninguitimo, como eu falei, ele tem vários significados. Dentro do texto, e tanto quanto fora, ele tem um significado um pouco parecido, que é de opressão e resistência. Porque no período em que foi publicado, o conto Ninguitimo, foi no período do início da independência, da luta pela independência de Moçambique, onde eles estavam buscando, lutando contra a escravização, contra a colonização do território de Moçambique. Como eu falei, o conto Ninguitimo ele faz parte de uma única obra de Luiz Bernardo Onuana, que é Nós Matamos o Cão Tinhoso, publicada em Moçambique em 1964. Nela, há o enfoque de questões como o comodismo, a conscientização e a revolta. E como eu falei, teve aquelas pessoas que não tinham mais forças para lutar e acabaram se acomodando, ou até mesmo com medo de morrer, de lutar, porque podiam ser mortas, escravizadas, fazer acontecer muitas coisas.
mas também causou a conscientização e a revolta. Quando eu falo da revolta, o Ningitimo ele pode ser visto no principal personagem do conto, ou seja, da obra, que é o Alexandre, 8, um jovem negro indígena que trabalhava como empregado, cultivando as roças alheias e que também tinha sua própria plantação de milho. Ele plantava milho, tinha seu próprio roçado e ele alvejava algo maior. Tipo, ele tinha uma visão de desenvolver, de ter lucros, de um dia ser patrão. Mas aí isso veio quem? Os colonizadores. E esses colonizadores acabaram tanto com o sonho do Massinga, que é o Alexandre, 8, como de muitos outros que moravam ali, que eram daquela terra e estavam ali há bastante tempo. E é por isso que eu falo, esse Ningitimo ele tem um contexto histórico muito amplo, porque dentro do texto o Ningitimo ele pode ser vinculado à imagem do personagem 8, do Massinga, como uma pessoa que se revoltou e não contra a colonização, contra a escravidão, contra o roubo de suas terras. E isso foi causando intriga também não só nele, como em outras pessoas. Como eu falei, a literatura de resistência surgiu nesse meio ali, em 1894, é isso? Em 1964, o intuito também de contribuir na luta. No caso de como o Luiz Bernardo Nono lançou um livro. Ele não tinha só esse intuito de levar a literatura ao mundo, mas sim de contribuir com a luta de resistência e da independência do seu país, de Moçambique. E como eu falei, existe um contexto, um significado muito amplo, tanto para dentro da obra quanto para fora da obra. Quando eu falo para fora, tipo significado de luta, de literatura de resistência, e o conto de literatura quanto literatura, mas dentro ele também existe um significado que acaba lá na frente eles acabam se juntando, que é a luta por território, de resistência contra o escravismo. Vale lembrar que o conto ele foi publicado, como eu havia falado, eu vou repetir novamente, num período marcado por lutas pela independência de Moçambique. Ele vai surgir algumas palavras que elas são importantes dentro do conto. E eu vou citar umas duas, que é gente e conturbado. Como eu falei, no período que chega os colonizadores na África e principalmente em Moçambique, ele causa um período histórico tenso. Como eu falei, aí volta no Ningitimo, que o Ningitimo é visto como se liga à imagem do principal personagem do texto, do Massinga, que esse Ningitimo ele pode ser visto como personagem, no caso de Alexandre, 8, e também ele pode ter um significado histórico, de luta, de resistência, de libertação. Vou falar um pouco da questão da chegada dos colonizadores em Moçambique. Quando eu falo do Ningitimo, que ele pode ser um símbolo de revolta, um símbolo de resistência, ele vai se interligando, porque com a chegada dos colonizadores ou exploradores, que ao mesmo tempo que eles colonizaram Moçambique e as terras africanas, eles exploraram, como eu falo, explorar tanto a terra como a mão de obra escrava. E vale lembrar que o conto de Onuana ele foi publicado em um período marcado por lutas pela independência de Moçambique. Os termos gente e conturbado, eles demarcam um período histórico. Quando eu falo da questão de gente e conturbado, dentro do conto, ele vai como eu acabei de falar, ele vai demarcar um período histórico tenso, de luta, de segregação, de sofrimento, porque existe aquelas pessoas, os próprios
negros de Moçambique e de outras partes da África, eles vão lutar contra a mão de obra escrava, mas vai ter aqueles também que vão se acomodar. Ningitimo, ao mesmo tempo em que denuncia a exploração, ele orienta e estimula a revolução. É como eu falei, tipo, ele foi publicado no período de luta e ele foi usado também como uma literatura de resistência em busca da liberdade do povo de Moçambique. A opressão de um lado e a conscientização revolta do outro são exploradas por Onuana através da relação de 0,8 com seus amigos, como eu falei. No início, antes de acontecer a invasão, de chegar os colonizadores, ele sonha com um futuro bom para ele, que ele vai enriquecer, que ele vai poder comprar mais terras, que ele vai poder ser patrão um dia. Mas isso acaba não acontecendo, porque os sonhos vão, como eu posso falar, pelos ares a partir do momento que as terras são, com a chegada dos colonizadores, as terras são exploradas, ele é expulso do território dele e acaba virando escravo. Então, esse Ningitimo, ele é um símbolo da militância ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo da militância dentro do conto, da forma de luta, de resistência. E como parte do texto, do Massinga, que ele se revolta contra tudo aquilo porque ele não quer ser escravo, ele não quer perder o território dele, ele não quer ficar sem seus bens territoriais, e principalmente ser escravizado, ou até mesmo morto, mas ele está lá na luta. Assim como ele revolta, então ele vira o símbolo da revolta ali dentro. E Ningitimo, ao mesmo tempo, a obra, como eu falei, ela é uma literatura de resistência. Eu falo de literatura de resistência. Ela, assim como ela divulga o conto, ela denuncia a exploração, ela orienta e estimula a revolução. Aquele povo ele precisa evoluir, e eles estão causando revolução de luta, de resistência contra a mão de obra escrava, contra a exploração, contra a colonização. E a opressão e a passividade de um lado e a conscientização revolta do outro, elas são exploradas por Onuana através da relação de 0,8, como eu falei, com seus amigos. E ele é o Ningitimo dentro da obra, o que eu posso falar. É o que eu posso afirmar, ele é o Ningitimo dentro da obra, porque ele que vai fazer o povo se tocar para ir à luta, porque ele não quer perder os bens deles, mas com isso ele contribui para que os outros também se revoltem e vá à luta. Como acontece a obra como literatura de resistência lá fora, ela vai denunciando as mazelas que estão acontecendo dentro de Moçambique e a luta do povo. Isso contribui grandemente. No conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, a fixação moçambicana dará novo espaço à maturidade. E no Ningitimo, inicia a violência da sociedade colonial, agudizando essa relação entre os colonos e os colonizadores. Ambos os contos tematizam a relação de trabalho, de resistência, entre o colonizado e o colonizador. E também denunciam a discriminação do racismo, as condições escravistas de trabalho, a luta pela liberdade e o desejo de transformação coletiva. A obra de Onuana demonstra como é explícito e caracterizado pelo personagem o discurso colonizador e a resistência a esse discurso pelos colonizados. As histórias apresentam um lastro simbólico e uma motivação variada, desde a aprendizagem dos atos de violência, que é existente ali na relação que tem de trabalho, trabalho forçado, como também nos extremos de vida e morte. Em seu livro, Um Contos Igual a Muitos, do escritor Luiz Fernando de França, ele escreve bastante sobre essas temáticas encontradas no conto de Onuana e no conto de outros autores.
Em uma de suas falas ele diz: como tenho demonstrado, é certo que nos contos escolhidos as relações de trabalho são extremamente perversas com a população negra. Racismo e escravismo estruturam um modo de produção que aniquila e imobiliza os trabalhadores negros, exigindo que permaneçam na insuficiência de vida. Para usar uma expressão do narrador indivíduo preto. Todavia, é certo também que trabalhadores reagem à exploração laboral e à violência do mundo colonial. Em Gotido e outros contos, e em Nós Matamos o Cão Tinhoso, não é possível falar em aceitação da subjugação. Muito pelo contrário, o trabalhador colonizado busca alternativas de resistência, ainda que individualizadas e limitadas ao cotidiano de trabalho. E com essa fala do escritor Luiz Fernando, nós concluímos esse vídeo e recomendamos a você que leiam as obras de literatura africana. Como já dizia o escritor Luiz Fernando ao autografar seu livro, que as histórias africanas de ontem inspirem nossas lutas de hoje. E nosso muito obrigado.